Pastor Mendes. Vamos construir essa análise com base bíblica, teológica e linguística, refutando a ideia de que anjos podem gerar filhos com mulheres, como alguns interpretam em Gênesis 6. Aqui está um passo a passo sólido. 1. O texto de Gênesis 6, 1 ao 4. Os filhos de Deus. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gênesis 6, 2. Refutação. A expressão filhos de Deus Beia Elohim pode se referir a humanos piedosos da linhagem de Sete, e não a anjos. Jesus ensina que anjos não se casam nem se dão em casamento. Mateus 22:30, o que implica a ausência de reprodução sexual. 2. Natureza dos anjos: seres espirituais. Aos anjos fazes ventos, e a teus ministros labaredas de fogo. Salmo 104:4. Partir de então, somente Matusalém e Enoque permaneceram sobre o monte, porquanto todos os demais filhos de Seta abandonaram as fronteiras do paraíso e desceram para a planície, para junto dos filhos de Cai. Os filhos homens de Seta então misturaram-se com as filhas de Cai. Elas engravidaram e deram à luz homens avantajados, uma raça de gigantes, semelhantes a torres. 2. Por esse motivo, escribas antigos incorreram em erro quando escreveram que os anjos desceram do céu, uniram-se às filhas dos homens, que por essa união geraram aqueles gigantes. Isso não é verdade, falaram disso sem terem conhecimento. Vede bem, meus irmãos, ao lerdes isso, e fica aí cientes de que algo assim não está na natureza de seres espirituais. 3. E nem isso está na natureza dos demônios impuros, que praticam malefícios e se comprazem com o adultério. Não existem entre eles os gêneros masculino e feminino, e desde a sua queda, o número deles não aumentou nem em um sequer. Pudessem os demônios unir-se sexualmente com as mulheres, não teriam deixado inviolada nenhuma virgem em toda a raça humana. Anjos são espíritos, não têm corpo físico. Ainda que possam se manifestar visivelmente como em Sodoma, Gênesis 19, isso não significa que tenham órgãos funcionais para a reprodução. Hebreus 13:2 menciona anjos como hóspedes, mas isso aponta para aparições, não para encarnações biológicas. 3. A doutrina de Jesus: anjos não procriam. Na ressurreição, são como os anjos no céu. Mateus 22:30. Jesus deixa claro que anjos são asexuados, não têm casamento nem reprodução, característica que define sua ontologia espiritual. Se os anjos do céu são assim, isso é padrão para a criação angélica. A Bíblia não fala de anjos com capacidade reprodutiva em nenhum momento. 4. Judas 1:6 ao 7. O erro de misturar com carne. Os anjos que não guardaram seu estado original, como Sodoma, foram após outra carne. O texto fala de anjos que pecaram, mas não diz que geraram filhos. Ir após outra carne pode significar transgressão espiritual e moral, e não união sexual literal. Judas está comparando pecado e rebeldia, não gravidez angelical. 5. Os nefilins não são filhos de anjos. Nefilim pode significar gigantes ou caídos, do verbo nafal. A tradução como filhos de anjos só surgiu no livro de Enoque, um apócrifo não canônico com linguagem simbólica e mística. A Bíblia nunca diz que os nefilins eram resultado de reprodução angelical. 6. A criação está ordenada por espécies. Gênesis 1. Deus criou os seres vivos para se reproduzirem conforme sua espécie. Anjos não pertencem à espécie humana, logo não podem cruzar com humanos. Essa é uma quebra da ordem da criação que Deus estabeleceu. Conclusão: anjos não têm corpo biológico nem órgãos reprodutivos. Jesus afirmou que eles não se casam, e não há base bíblica para dizer que podem gerar filhos com mulheres. A doutrina de que anjos tiveram filhos com humanas é fruto de interpretações erradas ou de textos apócrifos. Pastor Mendes.